E a gente começa por Brasília. O projeto que pretende taxar as compras de até $50 em sites internacionais não emplaca no Congresso, mas o governo não se dá por vencido. As informações de Brasília com o repórter André Anelli. André, uma nova estratégia para pautar o texto pode ser apresentada pelo Executivo. Afinal, segundo o próprio presidente Lula, todo mundo compra nesses sites, não é isso? Boa noite, bem-vindo. É isso mesmo, Tiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula disse que a tendência é vetar a taxação de compras internacionais com valores abaixo de $50, porque, segundo ele, o assunto ainda pode ser renegociado, mas não faz sentido adicionar impostos nessas transações, porque seriam produtos de baixo valor agregado que ele chamou de bugigangas, compradas principalmente por jovens e mulheres. Lula acabou se manifestando sobre esse assunto por conta da inclusão do tema no projeto que trata do programa Mover, de mobilidade verde e inovação. Como as taxações não têm nada a ver com essa medida, o item é chamado de jabuti, incluído no texto. O Congresso não tem data prevista para votar essa proposta, mas o presidente Lula afirmou que, se os parlamentares aprovarem a taxação, ele pode vetar a medida de forma a beneficiar os consumidores. A tendência é vetar, mas a tendência também pode ser negociar. E como é que você vai proibir as pessoas pobres, meninas e moças que querem comprar uma bugiganga, um negócio de cabelo, um negócio... Eu, quando eu disse, eu falei pro Alckmin, tua mulher compra, minha mulher compra, tua filha compra, a filha... E todo mundo compra. Chegou o presidente lá. A filha do Lira compra. Todo mundo compra. Então o que nós precisamos é tentar ver um jeito de não tentar ajudar um prejudicando o outro, mas tentar fazer uma coisa uniforme. Pelas regras atuais do programa Remessa Conforme, que regulamentam então as taxações de produtos importados, as compras internacionais são isentas de impostos que seriam de 60% do valor do produto. Apesar do posicionamento contrário à taxação, o presidente Lula tem no primeiro escalão grandes defensores de que os impostos sejam sim pagos pelos consumidores. É o caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que inclusive bateu boca ontem com deputados ao defender o entendimento entre os poderes sobre essa taxação. Outro defensor da cobrança é o vice-presidente Geraldo Alckmin, sob o argumento de igualdade de condições de concorrência com a indústria brasileira. Apesar dessas influências, o presidente Lula tem demonstrado mais flexibilidade em relação às medidas econômicas. A gente relembra que ontem, por exemplo, ele sancionou a medida que prorrogou o Programa de Recuperação dos Setores de Eventos e Turismo, o PERSE. Essa iniciativa representa uma renúncia fiscal de até 15 bilhões de reais e também tinha o posicionamento contrário do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mesmo assim, Lula tem buscado mais alinhamento com o Congresso e com a própria opinião pública, que tem resistência em relação ao aumento de impostos, e isso se repete agora em relação à taxação das compras de até $50. Tiago. André, mais um impasse entre o governo e o Congresso. A gente continua acompanhando essa história. Até mais tarde, bom trabalho para você. Já chamo os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Dora, boa noite para você. É aquele roteiro meio que previsto. O Congresso pode aprovar a matéria, o presidente Lula veta, depois derrubam o veto. De qualquer forma, essa fala do presidente falando que é bugiganga, o setor produtivo aqui no Brasil não pensa muito assim, não é? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, o nome do jogo aí é queda na popularidade, porque vocês se lembram muito bem, né? O ano passado, a confusão que deu, o governo chegou a anunciar a taxação. E aí deu uma reação negativa muito grande, principalmente na população, e houve o recuo. Só que o Ministério da Fazenda continuou defendendo. O vice-presidente Geraldo Alckmin continuou defendendo, como trouxe o André Anelli. Mas o presidente Lula dá esse cavalo de pau, muda de posição. E por quê? Porque não tem gordura para queimar
na questão da popularidade. Esse é o ponto. Só acho uma pena que um assunto desses, que diz respeito à indústria, à economia, até mesmo às contas fiscais, seja decidido sob critério de custo-benefício eleitoral. Pois é, Cristiano Vilela, boa noite para você. De qualquer forma, teremos talvez mais um embate entre o Executivo e o Legislativo nessa questão? Pois é, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, que papo de maluco, né? Ontem, quem acompanhou o jornal ontem e viu a discussão entre o ministro Haddad e a oposição, o deputado Kim Kataguiri, não vai entender o episódio de hoje, porque você vê uma posição absolutamente errática por parte do governo. Foi o governo que iniciou essa história, a maioria dos representantes do governo se colocam favoráveis à taxação e o presidente, como bem explicou a Dora, por uma questão política, dá esse cavalo de pau e agora começa a defender que não haja taxação, inclusive com uma fala que me pareceu bastante equivocada, ficar fazendo esse recorte de gênero, bugiganga de mulher, de moça, de não sei o quê, isso me pareceu bastante equivocado. Talvez se fosse um presidente da República de um outro perfil ideológico, não tenho dúvida que os representantes do partido do presidente Lula iam cair em cima.